Olá, pessoal, aqui é o Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é apresentado todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Essa edição está sendo gravada, mas fiquem à vontade para mandar perguntas no nosso chat no momento que vocês assistirem, porque na medida das nossas capacidades a gente vai responder, vai procurar responder ou dar referências para que vocês possam compreender melhor os temas que estão em debate. Como em todas as nossas edições, a gente vai trazer uma pesquisadora do ILAESE aqui para tratar de estudos realizados pelo nosso instituto. Na edição de hoje, a gente vai receber a Ana Godoy para falar conosco sobre um tema interessantíssimo e que tem tudo a ver com esse momento das eleições municipais que a gente está vivendo no país. O tema da live de hoje é: as cidades gastam demais com servidores públicos? E, a partir daí, será feita uma análise do caso de Uberlândia. Não é mesmo, Ana? Fale aí para a gente. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que vai ver essa live, né, às 7 horas da noite. Eu espero que todos estejam bem. E é exatamente isso, né? A gente vai pegar o caso de Uberlândia, mais um caso, né, de alguns que a gente já viu aqui, que representam um pouco em como o Brasil vem se desenvolvendo. E o caso de Uberlândia é interessante da gente destacar e ver o que acontece por lá, no meio desse debate, né, público versus privado. Perfeito, Ana. E, pessoal, antes de a gente ir, então, para a nossa apresentação, de fato, eu queria lembrar vocês de mandarem essa live lá no grupo do seu sindicato, do seu movimento social, dos seus amigos, dos seus parceiros de luta. Vocês que já acompanham a nossa live, sabem que sempre a gente tem debates de muita qualidade, muito profundos e que tocam em temas que realmente fazem diferença para a vida da classe trabalhadora. Então eu quero pedir que vocês nos ajudem a levar mais longe esse programa que a gente vem realizando com tanto esforço já desde o ano passado. Então, manda para quem você conhece, manda para os seus parceiros de luta aí, para que a gente possa levar esse conhecimento a mais gente. E não esquece, já dá o joinha aí, clica no sininho para que você não perca nenhuma notificação do nosso canal. Então, vou passar a palavra agora para a Ana, para ela nos falar um pouco do que encontrou nessa pesquisa sobre Uberlândia. Ana, a palavra está com você. Obrigada, Israel. Então, olha só, gente, para a gente começar, é importante a gente localizar o processo de desenvolvimento de Uberlândia frente ao desenvolvimento do país. Quem já acompanha o ILAESE sabe que a gente tem trabalhado e tem apresentado um pouco o processo de reprimarização do Brasil, né, como um elemento fundamental para que a gente possa entender a dinâmica do desenvolvimento econômico do Brasil e não só, né, todo o seu impacto social, político, todo o seu desdobramento no desenvolvimento e crescimento do nosso país. E para falar de Uberlândia, a gente não poderia, né, deixar de relocalizar a cidade em meio a esse contexto como um todo. Até porque, no caso de Uberlândia, a coisa fica um tanto diferente do que comumente a gente tem falado por aqui, né? No geral, a gente tem dito o quanto que as cidades elas têm se desindustrializado, a gente tem perdido, né, polos produtivos e tudo mais. E em Uberlândia isso é mais ou menos. Por quê? O peso da indústria no PIB de Uberlândia é significativo, e isso tem uma relevância na nossa discussão. Nessa indústria, destaca-se os seguintes polos. O agronegócio, Uberlândia é importante centro de agronegócio no Brasil. A produção agrícola, especialmente de soja, milho e café, é direcionada principalmente para o mercado interno, abastecendo indústrias de alimentos, fabricantes de ração e outros setores. Mas na parte significativa da produção de grãos e outros produtos agrícolas é exportada. A indústria alimentícia, então, tem um papel importante, e temos as empresas como a Cargill e a BRF, que produzem alimentos que são amplamente consumidos dentro do país, e uma parte destinada à exportação. O mesmo se dá com empresas multinacionais como a Ambev e a Nestlé. Então, a gente tem um polo industrial, né, da indústria alimentícia significativo em Uberlândia. E não só, né, do ponto de vista da logística, Uberlândia também se destaca. A localização estratégica de Uberlândia no Triângulo Mineiro
facilita a distribuição de mercadorias para várias regiões do país. Então, a gente tem ali, né, a localização de Uberlândia na ponta do Triângulo Mineiro, que se localiza perto, né, como ponto de distribuição para as outras regiões do Brasil. E, do ponto de vista da inovação tecnológica, Uberlândia tem destacado na área de tecnologia e inovação, com empresas desenvolvendo produtos e serviços que também encontram mercado no exterior. Nessa área, destaca-se o setor de tecnologia da informação. Então, esse é um pouco o quadro, né, da base que compõe o PIB de Uberlândia, e isso tem um papel significativo, como eu disse para vocês. Se a gente comparar, né, o percentual de valor adicionado do PIB, né, por setor, a gente vai vendo, então, agora, como que cada setor compõe esse PIB e ir fazendo um comparativo com o próprio PIB do Brasil, ou seja, o papel da indústria no PIB do Brasil frente ao que acontece com o PIB de Uberlândia. Então, a gente tem aí o setor agropecuário, né, na linhazinha de azul, na linhazinha de amarelo, cumprindo um papel grande aí nesse valor, né, adicionado. A gente tem o setor de comércio, bancos, o setor imobiliário. O setor público é essa linha de verde, né, e a de vermelho é a indústria, o papel da indústria, da indústria no PIB de Uberlândia. Então, a gente vê que, percentualmente, cada setor, ele ocupa um lugar aí na distribuição do PIB, e a própria indústria, ela possui um percentual grande na composição do PIB da cidade. E vejam, a indústria de Uberlândia, ela tem uma distribuição, né, diversificada, como a gente já disse, e temos setores que ocupam um pedaço importante aí na produção da cidade, né? A gente está vendo que 5,6% é destinado aos produtos alimentícios, o comércio atacadista e o comércio varejista, né, ocupando 13,1%, enquanto que o comércio atacadista 5,2%, o que comprova um pouco o que a gente acabou de dizer sobre esse quadro e essa natureza do PIB da cidade, da arrecadação e de toda a riqueza, na verdade, produzida pelos trabalhadores de Uberlândia, certo? Então, a gente tem um setor público com uma fatia um pouco menor, mostrando o papel que a indústria ocupa na produção de riquezas da cidade. E isso, como a gente já falou agora no início, né, da nossa apresentação, tem um impacto direto na balança comercial de Uberlândia. Aqui a gente está vendo a comparação entre o número, né, o percentual de exportações, o percentual de importações de Uberlândia. Na verdade, nem é o percentual, né, a gente está vendo o valor absoluto de importações e exportações. A gente está vendo que a balança comercial de Uberlândia é uma balança comercial extremamente favorável, né? No último período, a gente vê, inclusive, um pico nas exportações, a gente está vendo a linha de azul representando as exportações e a linha de vermelho as importações da cidade, e a balança comercial, nesse sentido, ela é extremamente favorável, porque as exportações de Uberlândia chegaram na casa de 1 bilhão, né, de dólares, enquanto que as importações, elas estão ali na casa dos 300 milhões. Então, a gente tem uma diferença aí significativa, mostrando que a produção dentro da cidade, né, assim, da cidade de Uberlândia, ela é forte e contundente. Só que a gente tem dito, e eu abri essa live para vocês dizendo sobre a questão da reprimarização e desindustrialização do Brasil, enfim. É verdade que a indústria, né, de Uberlândia, ela é diversificada, a gente tem um papel da indústria alimentícia forte, mas essas exportações, elas estão centradas muito fortemente na exportação de soja. Então, ó, a soja é, de longe, o principal produto de exportação de Uberlândia, seguida pelo milho, pelo farelo de soja e pelo óleo de soja. Juntos, a soja e seus derivados representam quase 75% das exportações de Uberlândia. E aí a gente vê um gráfico que representa isso. Por que é importante destacar isso?
que ainda que a gente tenha, né, uma base mais sólida do que outras cidades, se a gente voltar e ver o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente já teve uma discussão aqui no Brasil em Foco, em algumas lives anteriores, a gente vai ver que a situação de Uberlândia, ela é mais confortável, né? A estruturação da cidade, do ponto de vista da produção de riquezas, é muito mais sólida do que a do Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade que está aí ocupando um espaço e um papel importante no desenvolvimento econômico brasileiro. No entanto, ainda que seja uma indústria mais diversificada, que tenha, né, o seu papel ainda muito contundente na produção de riquezas, ainda é uma indústria, na verdade, marcada pelas características que marcam a indústria no Brasil, no geral. Então, é uma indústria que tem como sua base prioritária a produção de matérias-primas, certo? Sendo a soja sua principal fonte de exportação, ou seja, o agronegócio ele tem um papel muito grande na cidade e na produção de riquezas da região, e não só a soja, mas os seus derivados, como farelo de soja, o próprio óleo de soja, né, e outras commodities, como o milho, o café e o próprio tabaco. Então, é uma indústria primária, certo? Ainda que a gente tenha visto que Uberlândia possui, né, indústrias de tecnologia, de inovação, o percentual dessa tecnologia frente ao percentual e o peso da produção de soja para exportação, inclusive, que faz com que a balança comercial de Uberlândia seja favorável, ainda é muito pequeno. Ou seja, é uma economia muito dependente da exportação e produção de matéria-prima básica, né? Então, ainda que tenha essas características um tanto específicas frente às demais cidades e ao próprio país, a gente vê que Uberlândia segue o mesmo caminho da indústria no geral, da indústria brasileira, né? Com sua reprimarização, a sua dependência de produtos básicos, e a gente que tem apresentado muito isso, tem mostrado as consequências disso, a fragilidade que é ficar dependente desse tipo de produto como a sua base prioritária, né, de desenvolvimento econômico. E para a gente continuar entendendo um pouco essa dinâmica da cidade, a gente vê agora a distribuição de trabalhadores por setores, né? Então, é um raio-x da situação dos trabalhadores do município, pensando aí na sua distribuição dos setores via emprego formal, né? Fazendo um mapeamento do emprego formal dentro da cidade. Então, a gente vê, né, que os serviços, eles absorvem boa parte dos trabalhadores dos últimos 10 anos, pegando aqui um período que vai de 2002 a 2022, seguido da área de energia, água, né, dos setores de fornecimento de serviços básicos, também ligados ao serviço. A construção civil também ocupa, né, um lugar de destaque aqui na empregabilidade de trabalhadores, e a indústria de transformação. Lembrando que a indústria alimentícia, né, a produção de alimentos, está aqui dentro da indústria de transformação, o que faz muito sentido dentro do que a gente está apresentando, né, desse panorama da cidade de Uberlândia. E, claro, o comércio também tem um papel significativo nessa distribuição dos trabalhos da cidade. Ou seja, aqui se reflete como que esses setores absorvem os trabalhadores, né, empregam os trabalhadores, e como isso está em consonância com o tamanho de cada um desses setores frente à produção de valor na economia de Uberlândia. Só que, diferente do que a gente poderia pensar, então a gente tem um valor adicionado forte, a gente tem, né, um PIB que possui uma parte de indústria significativa, uma balança comercial muito favorável. Então, a vida média do trabalhador em Uberlândia está muito confortável, as coisas estão tudo indo muito bem, só que essa solidez, por assim dizer, da indústria em Uberlândia não reflete na remuneração dos trabalhadores, muito pelo contrário.
Se a gente fizer a variação média, né, dos salários no último período, a gente vai ver, na verdade, uma queda significativa em todos os setores. Vocês estão vendo aqui, né, na tabela que eu estou apresentando para vocês, esses números de vermelhos são a variação real do último período, né, pegando 2012 até 2021. Todos negativos. Ou seja, há uma redução dos salários no último período. E aí é nesse ponto que a gente pode refletir o caráter dependente da indústria e dos demais setores associados na principal cidade do Triângulo Mineiro. Como assim? Levando em consideração que a indústria, né, o agronegócio e a produção de matéria-prima é o centro e o coração da produção industrial dentro da cidade de Uberlândia, e o seu valor, ele é apropriado pelos demais setores, quando você vê esse caráter da indústria ligada a essa matéria-prima e não tem valor agregado nessa produção, né, no produto final, os salários, eles vão sendo rebaixados, certo? Então, os salários rebaixados está diretamente ligado com a natureza e a característica da produção em curso, né, que é feita ali na cidade de Uberlândia. E aí a gente vê como que essa riqueza produzida, ela é apropriada. A gente já viu que a remuneração, ela é uma baixa remuneração, né, frente às exigências do trabalho, e se a gente for ver como que é distribuída essa riqueza produzida, né, por essa indústria no interior da cidade, a gente vai ver que é uma desigualdade gigantesca nessa apropriação. Então, ó, para alcançarmos a dimensão real do problema, vejamos como se encontra distribuído o PIB do município e sua divisão, conforme ele é apropriado pelo Estado, via impostos, e pelos grandes proprietários capitalistas de todos os setores, incluindo os bancos e impostos diretos, e, por fim, pelos trabalhadores. Então, quando a gente pensa nessa riqueza produzida, né, na cidade, a gente vai pensar como que essa riqueza ela vai ser apropriada pelos setores que compõem o grosso da sociedade, né? Então, a gente tem aqui o Estado, o município, que vai apropriar dessa riqueza através de impostos, a gente tem os proprietários, né, que vão se apropriar dessa riqueza através do lucro de suas empresas, né, e a gente tem a apropriação dos trabalhadores, que é a massa salarial que fica com os trabalhadores. Muito claramente, pelo gráfico que eu estou apresentando para vocês, a gente vê que a mais-valia é a fatia, a maior fatia, né, que é a que fica com o proprietário, né, via o lucro, como eu disse. Os impostos, eles vêm em segundo lugar, como o setor que se apropria da riqueza, e, por último, os trabalhadores. Quem fica com a menor fatia dessa riqueza apropriada são os trabalhadores. E a gente viu isso na tabela anterior, no valor nominal dos salários, que, inclusive, apresentou queda. Então, a gente vai vendo que a dinâmica, né, do desenvolvimento da sociedade segue o ritmo, né, de ampliação da desigualdade, exploração, enfim, dos trabalhadores, como nas demais cidades. E como que isso impacta as finanças da cidade? Porque, vejam, a gente começou dizendo sobre o problema, né, do setor público, dos servidores públicos, né, e pegando o caso de Uberlândia como exemplo. E por que a gente pegou o caso de Uberlândia como exemplo? Porque ele é interessante em muitos sentidos para fazer alguns debates, como eu disse, sobre o setor público e o setor privado. Então, veja, a gente tem aí um PIB que ele é produzido pela indústria, a gente tem uma indústria que é consolidada, que tem suas características de diversificação, né, um PIB que que é composto majoritariamente não, mas com uma fatia significativa da riqueza produzida na indústria, na sua composição. Aí a gente viu que as exportações e importações, né, da cidade faz uma balança comercial favorável. Então, a gente pode dizer que as finanças da prefeitura, elas vão ter alguma saúde, né? Você tem ali uma arrecadação que tem uma base real de apropriação. A gente viu que é o segundo setor que mais se apropria da riqueza produzida na cidade, né? Então, a gente vai ter uma arrecadação razoável.
Então, veja, a receita da Prefeitura de Uberlândia, como se nota, teve um crescimento extraordinário, tanto no curto como no longo prazo. Então, veja, pegando esse período de 2013 a 2023, ou seja, 10 anos, a gente vê um saldo significativo, um crescimento significativo. E mesmo no último período, tomando até mesmo o período da Covid, porque, né, a gente sabe muito bem os impactos que a pandemia tiveram nas arrecadações, na própria economia do país, nos diversos setores, a gente vê que há um crescimento real extraordinário nas receitas, né, da cidade. Então, nos últimos 10 anos, a inflação acumulada foi de 73,34% e a receita nesse período cresceu 213,96%. Então, é realmente um crescimento real das receitas da cidade. E aí, como ficam essas despesas comparadas aos gastos? Porque essa é parte do problema, né? Hoje a gente tem um debate público feito de forma muito enérgica, dizendo que os serviços públicos são um grande problema, justamente porque eles são um gasto real, né? Que precisa ser reduzido, precisa ser eliminado, para que as finanças públicas fiquem saudáveis, para que os estados eles possam ter uma vida econômica saudável. Mas veja o que acontece em Uberlândia. As despesas decrescentes nos serviços, os gastos com pessoal. Então, em vermelho, a gente está vendo as despesas com pessoal, e em azul, a receita corrente líquida, que é uma fatia da receita total, que é a receita que a gente utiliza para fazer o cálculo com o pessoal, né, com servidores públicos, com serviços públicos. Vejam, a receita corrente líquida, ela aumenta no último período, pegando 2015 e 2023, enquanto que as despesas com o pessoal, elas seguem praticamente estagnadas e vão, né, assim, decaindo no último período. Ou seja, existe, inclusive, uma distância grande entre as receitas e as despesas, né? A gente tem uma diferença real, contundente aí. Se a gente pega, então, né, percentualmente, essa receita comparada com as despesas, pensando na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, nos limites de gastos com pessoal estabelecido por lei, a gente vê que essa diferença é ainda maior. Lá em 2015, a gente tinha 55,20% destinados aos gastos, né, às despesas com o pessoal, e o limite de responsabilidade fiscal é de 54%. Já em 2023, isso cai para 31,63%. Até mesmo longe do limite prudencial, o gasto com o pessoal está. Então, a queda das despesas com o pessoal na Prefeitura de Uberlândia é assombrosa. Era 55,2% em 2015, acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e aqui pelo gráfico a gente vê que cai para 31,63%, ou seja, despenca. Veja, se a gente pega o que é gasto com saúde e educação, então a gente vê exatamente a mesma coisa. Então, em azul, a gente tem o gasto com educação, pegando, né, a proporção em relação à receita total. Em vermelho, a gente tem o gasto com a saúde, né, também comparado à receita total. E em amarelo, a gente tem o gasto com o pagamento dos professores em relação à receita total. Em relação à receita total, a Prefeitura de Uberlândia, ela tem gasto 8,32% com o professor, né, em termos de pagamento de salário com o professor. Ou seja, é quase nada, se a gente for parar para pensar nas possibilidades concretas, reais, que a cidade tem para investir nessas duas áreas que são tão vitais ao desenvolvimento da sociedade, da população, enfim. Então, veja, pegando especificamente a despesa com a educação, para a gente ter uma dimensão maior, né, do que faz a Prefeitura de Uberlândia, a gente tem um piso, né, de gastos que é de 25%. É o mínimo que a Prefeitura tem que gastar com a educação, né?
se a gente for comparar, durante o último período, o gasto com educação, ele foi, assim, bem próximo desse peso, né? E em 2021, que é o período da pandemia, foi abaixo até, inclusive fez parte de debates aí, esse problema com os gastos de educação durante o período, imagino que vocês acompanharam, mas logo em seguida, há um aumento, mas que gira em torno desses 25%, né? Que é o mínimo a ser investido. Se a gente volta no tempo, não é verdade que houveram gastos extraordinários com a educação, né? São um pouco acima desse limite, porém, ainda muito próximo. Então, para onde vai parte desse dinheiro, né, das receitas da cidade de Uberlândia? Se ele não está sendo investido diretamente em saúde e educação, e a gente está vendo, né, que longe está dos limites prudenciais estabelecidos por lei, que já são um debate que a gente precisa fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal é algo que a gente precisa criticar, né, enfim, entender qual é o problema, o impacto da existência dela para os serviços públicos no Brasil, para o investimento, né, na melhoria da educação, da saúde, enfim. Aqui a gente vê que eles estão muito abaixo, ou seja, existe uma diferença grande que a prefeitura poderia investir, poderia utilizar para investir em saúde e educação, e não o faz. Então, esse dinheiro, né, para onde ele está indo? Para a gente entender, é bom a gente olhar um pouco o panorama do que é o setor público e o setor privado em Uberlândia. Aqui a gente está vendo o número de trabalhadores do setor privado, o número de trabalhadores do setor público na cidade. Em vermelho a gente tem o setor privado, em azul a gente tem o setor público. A gente vê que é bem nítido, né, a diferença entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado na cidade. Percentualmente fica ainda mais claro, né? 91% está no setor privado, 9% está no setor público. Então, a gente tem uma fatia muito pequena de servidores públicos, né? O que faz com que a gente veja que o problema aqui nunca será, pelo menos, né, a médio prazo, um inchaço da máquina do Estado, como quer crer muitos dos críticos, né, aí, dos serviços públicos, enfim. Então, vejam, aqui a gente vai ver o número de terceirizações, né, o valor com terceirização feita pela Prefeitura de Uberlândia. E a gente vê que nesse período só vem crescendo o total com terceirização na cidade. Ou seja, você tem um gasto com terceirização que só vem aumentando no último período, chegando no patamar gigantesco em 2023. Se a gente for pensar isso percentualmente, para onde que vai, né, assim, o que são essas terceirizações, a gente olha aqui para o nosso gráfico, onde a gente tem a especificação, né, a divisão desse valor de terceirização, com terceirização no ano de 2023. Então, em azul, bem pequenininho, a gente tem, né, despesas com contratos de pessoas. Em vermelhinho, a gente vai ter contrato com pessoas físicas. Em amarelo, locação de mão de obra. E em verde, são serviços de terceiro, pessoas jurídicas. Ou seja, 86,14%, né, dos gastos com terceirização são diretamente com contratação de empresas terceiras. Então, vejam que o grosso da terceirização não são alguns serviços que a prefeitura contrata, ou as prefeituras contratam, como, por exemplo, serviço de internet, servidor e coisas do tipo, que também são coisas a serem discutidas, mas é parte das despesas aí com terceirização, mas aqui são contratações de empresas terceiras que vão fazer o serviço para a prefeitura. Ou seja, pensando aqui nesse itinerário todo e tudo que a gente apresentou, a gente chega a uma conclusão importante. Uberlândia possui uma arrecadação privilegiada, como a gente viu, com receitas próprias crescentes. E pelo que a gente tem discutido e o que foi apresentado aqui, gente,
a gente vê que existe uma contundência nesse processo de crescimento e para o próximo período, né, não é verdade que vai haver algo que vai despencar as receitas da cidade, a não ser que aconteça algum evento mais catastrófico, é sempre possível, mas as receitas da cidade, elas são saudáveis, né? Não é possível, não pelo avanço estrutural do município, mas pela elevação da carga tributária em função dos vários setores. Então, uma parte considerável, como a gente viu, tem a ver com a arrecadação de impostos. Apesar disso, uma grande parte desses recursos migram para o capital privado por meio da terceirização. Então, se a gente já tem uma fatia gigante, né, da riqueza produzida pelos trabalhadores na cidade, ficando com o setor privado na forma de lucro, né, e a gente viu lá no nosso gráfico essa divisão, o que ainda fica em termos de impostos salários apropriado pelo município, acaba sendo transferido de volta para esse mesmo setor na forma de contratos, né, via terceirização. Isso se manifesta ainda em setores que operam integralmente por meio da iniciativa privada, como os transportes. O transporte na cidade de Uberlândia, gente, ele é todo privado. Então, não há subsídio da prefeitura, enfim, ele é privado, e isso tem impactos, obviamente, nesse processo de terceirização. Existe cada vez mais serviços que são essenciais à população sendo ofertados por empresas privadas via essa negociação, essa contratação da prefeitura. Então, no fim das contas, uma arrecadação que é privilegiada frente a outras cidades do Brasil, não volta, não tem retorno à população, ficando, né, na mão dos proprietários, dos grandes empresários, com essa relação direta com o Estado. Esse cenário demonstra para a gente que não é simplesmente reduzir gastos, né, com o servidor público, com os serviços públicos, que resolve nenhum problema, que vai equilibrar a economia, enfim, a gente vê claramente aqui um exemplo muito contundente, né, do desmantelamento aí de serviços públicos, a entrega dos serviços essenciais à iniciativa privada, para o lucro da iniciativa privada, e tendo ainda, né, toda a dificuldade de acesso à população a esses serviços, sendo que não há justificativa plausível, por assim dizer, do ponto de vista da arrecadação da cidade, para que esse fenômeno aconteça. Ou seja, são interesses, né, tanto econômicos quanto políticos, que regem aí essas decisões, enfim, diferente do que diz, né, uma parte dos debates nacionais sobre público e privado, por aí vai. Muito bom, Ana, excelente exposição. Tenho certeza que quem está acompanhando aqui vai entender bastante, não só sobre o caso de Uberlândia, mas vai poder refletir sobre o que tem ouvido nesse período de campanha eleitoral sobre o seu próprio município. Pelo que nós conseguimos ver com a sua exposição, há elementos que são comuns a todas as cidades, pelo menos as grandes cidades, né? Então, quem acompanhou essa exposição, eu acho que vai poder refletir bastante bem, ainda mais que os temas que você trouxe aqui estão sendo debatidos em todas as capitais, todas as cidades, na verdade, do país nesse momento eleitoral. Antes de passar para as suas considerações finais, Ana, queria pedir para quem está nos acompanhando não deixar de curtir essa live, não deixar de compartilhar também e de apertar o sininho para que possa receber as notificações dos próximos Brasil em Foco. Tá? Isso nos ajuda muito a fazer com que o nosso canal ganhe mais repercussão e esse programa chegue a mais gente. Ana, então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria perguntar se você tem considerações finais, um recado final para quem está nos acompanhando. Então, Israel, eu só queria reforçar um pouco isso que você acabou de falar, que eu acho que é muito importante mesmo, assim. Ainda que a gente tenha pegado o caso de Uberlândia como um caso a ser estudado, né, ele, obviamente, traz elementos que podem e servem de base para a gente refletir as demais localidades do Brasil, né? Uberlândia, ela não é uma nuvem,
ela não é uma ilha deslocada das demais cidades do Brasil, da própria dinâmica do nosso país. Então, o que acontece lá, ainda que a gente tenha que, assim, a gente trouxe em destaque, acontece em outras localidades, acontece em outros municípios, no próprio estado, e é fundamental que a gente reflita, né? Para além dos discursos que a gente absorve por aí, problemas mais concretos a partir de análise de dados concretos, para que a gente possa chegar às nossas conclusões, né? Então é isso, agradeço muito a participação, mais uma vez aqui no Brasil em Foco, é sempre um prazer, né? Espero encontrá-los mais vezes em mais lives. Com certeza. A gente que te agradece a participação, Ana, e a exposição. Agradeço também a Ana Luísa, que cuida de toda a parte técnica e permite que esse programa aconteça tão bem todas as segundas-feiras. E a você que sempre nos acompanha e dá uma força aqui para o nosso trabalho. Até a próxima segunda-feira, até o próximo Brasil em Foco. Um abraço.